da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, hoje a palavra do prefeito é de Jacareí, prefeito Jair Santana, conosco aqui no Jornal da Manhã, no estúdio aqui. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo e muito obrigado por atender ao nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço e na sua figura cumprimento todos os jacareenses da bancada. Muito Não vou obrigado. falar o nome de todos eles porque vai demorar, viu? Vai encerrar o programa e não terminou, né, Os prefeito? minutos aqui são preciosíssimos. Prefeito, que chuvarada em Jacareí e que problemas estão trazendo essas chuvas, hein? Impressionante, né? Em São Paulo inteiro, no Brasil, em alguns trechos. Mas olha, Clemente, se há um assunto sobre o qual eu sinto a consciência tranquila de ter dado a prioridade absoluta, de ter prestado atenção em todos os detalhes, é em drenagem. Ainda esses dias a gente estava conversando, nós fizemos 12 grandes obras de drenagem na cidade. Paraíso, Marquês, 1º de Maio, Vila Guarani, Parque Itamaraty, Jardim Emília, Jardim São João, 22 de maio, 1º de abril, 22 de abril, 1º de maio, Bela Vista, a grande obra no São João, no Emília e os 3 piscinões do Turi. São 12 grandes obras investidas. Já é mais que o dobro de todos os governos anteriores. Antes nós só tínhamos tido o Telmo Cruz, que fez a drenagem do Parque Santo Antônio, e depois a Arouca, que fez a drenagem da Lúcio Malta. A gente sabe que para as pessoas que têm qualquer inundação ou para os momentos de alagamento, a obra à frente de sua casa é a prioridade absoluta. Mas apesar de concluirmos essas 12 obras, nós temos com 3 grandes obras em andamento de drenagem, um volume de 90 milhões. Nós temos a drenagem do Tanquinho, que vai beneficiar desde a Terra de Conceição até o final do Manacás. Que é lá na altura da Diogo Fontes ou não? Não. O Tanquinho começa no Imperial Pedramar, passa na Diogo Fontes. Entendi. Mas hoje a obra que está sendo concluída a licitação e vai começar a obra, ela vai beneficiar desde o Terra da Conceição, aquela avenida projetada que passa ali no início da Padre Eugênio, atrás daqueles bairros Vila Ita, Vila Machado, Terra da Conceição, Jardim Emília, até a chegada do Rio Paraíba, já passando a Lucas Nogueira H6. A segunda grande obra de drenagem, 15 milhões, é o governo do estado que está fazendo, é no córrego Alambari, que passa ali no meio do loteamento industrial. O município assumiu esse compromisso em 2010 e até então não tinha feito nada. Agora o governo do estado vai fazer a obra do Alambari. Eu não entendi onde é que ficou esse córrego do Alambari, prefeito. Não me lembro. Do outro lado da Dutra, na direção da Biagino Kef, tá. No loteamento industrial. Sentido ali, Pagador Andrade. Isso. E estamos também terminando o projeto para fazer a drenagem do córrego seco, que é o córrego que nasce na cidade de Salvador, passa toda ali entre o Jardim e Parque Califórnia, provoca inundações, infelizmente, no Jardim Luiza e acaba ali atrás do Parque dos Sinos, chegando na Malaquiaça no Rio Paraíba. Essas 3 obras já estão contratadas e vamos fazer. Tem um monte de outras obras? Tem. Mas nessa gestão, nas 2 gestões, nós definimos com absoluta prioridade o enfrentamento à drenagem e vamos... Além dessas 15 que serão concluídas, nós temos ainda o pacote de obras dos afluentes do Tanquinho, que são aqueles córregos que passam pela Lucas Nogueira H6. Serão 5 pequenas intervenções, não tem projeto, mas vamos fazer esse ano. Tem a Ramira Cabral, que precisa ser feito na região central. Urgente lá, né? Tem o córrego Mandi, que é aquele que vem lá do Ijau e passa por trás do Veraneio Irajá, pega o Igarapés e acaba... no Rio Paraty, ali por trás do 1º de maio. Esse também não tem projeto e vamos fazer esse ano. Ou seja, nós vamos fazer 3 grandes pacotes de projetos. E se eventualmente as intervenções forem viáveis do ponto de vista orçamentário, a gente já começa também essas pequenas obras. Prefeito, essas obras sendo realizadas em Jacareí, o senhor acredita que com isso a situação de inundações lá acaba? Porque eu acho que também tem o problema, não sei se isso acaba acontecendo ou não, com relação ao asfaltamento da parte de cima da cidade. Desce um aguaceiro que não é brincadeira. Eu estava na chuva anteontem e realmente é assustador a quantidade de água que desce. E logicamente, se ela desce, ela vai represar em algum lugar, né? E acaba trazendo complicações ao munícipe. A gente tem que evitar 3 coisas. Primeiro, que haja novos loteamentos sem macrodrenagem. Loteamentos pequenos, geralmente, os projetos são só de microdrenagem, ou seja, o escoamento das águas nas futuras ruas.
enquanto que macrodrenagem leva em consideração a topografia do local e de onde as águas vêm e até onde as águas chegam no Rio Paraíba. Quando você já tem um dimensionamento de galerias, principalmente por baixo das grandes avenidas, toda vez que você faz um loteamento novo ou um conjunto novo e impermeabiliza aquela região, você aumenta o volume de água que vai passar por aquela galeria. Se a galeria foi dimensionada na década de 70, 80, ela é absolutamente inadequada para esse volume de águas de hoje. Esse é o principal problema que afeta a Getúlio Vargas, que afeta a Lucas Nogueira H6, todas as grandes avenidas que têm córregos passando por baixo delas. E o segundo grande problema é você não ter, por parte do poder público, condições, às vezes, de evitar a ocupação à beira desses córregos. Mesmo que você tenha uma capacidade limitada dessas galerias, se você tem a distância legal, 30 metros, 40 metros, 50 metros, e não permite a ocupação na margem próximas ao nível dos córregos, você não tem riscos de inundações dessas casas. Isso é uma fiscalização permanente. Você vai no Rio Paraíba, você vê toda a margem do Rio Paraíba, ambos os lados, nos perímetros urbanos, ocupadas. E você vê uma briga permanente, uma quase que impossibilidade de retirar essa população. A Defensoria entra com a ação no dia seguinte, a liminar, o poder Judiciário condiciona o município, só tira se der uma outra casa, assim, acolá. Então você tem brigas durante décadas na Justiça para remover famílias ao lado de rios e de córregos. Então são problemas de uma estrutura de ocupação irregular da cidade que não será um governo, mesmo que seja de 8 anos, que vai resolver. O importante é que a gente avance e continue avançando. Imagino que Jacareí precisará de pelo menos mais uns 6 anos de investimento em macrodrenagem para que a gente possa pelo menos garantir que a água que cai do céu, graças a Deus, ela tem o seu escoamento natural até o Rio Paraíba sem prejudicar ninguém. Eu me lembro que no passado, ali a região da comunidade do Mississippi sofria muito com enchentes, né? Isso parece que parou, né? Parou ali e migrou agora para o centro da cidade. Então chove no centro, ali por exemplo, na Nilo Máximo, né? Ali são os piscinões, tem 2 piscinões ali na região da Nilo Máximo e mais um lá atrás, depois do Jardim Paraíso. E parece que as águas agora estão represando ali no sentido, indo a Santa Branca e não sentido contrário, onde estão os piscinões. Ali, nessa chuva que houve, prefeito, nessas chuvas que aconteceram, os piscinões ficaram realmente superados ou foram superados com as águas? Como é que você avalia isso? Nenhum deles transbordou. O último transbordamento que teve foi no carnaval do ano passado, e porque o terceiro piscinão não estava concluído. O terceiro piscinão estamos concluindo agora, que é exatamente o que fica na descida do Jardim Pitoresco. Sim. O que está acontecendo no Santo Antônio Boa Vista? Você tem uma passagem do córrego que vem do Santo Antônio Boa Vista, estreita por baixo da rodovia. Onde inunda ali, acaba pegando a rodovia, pegando a pista ali, a coisa exatamente, trava tudo. Santo Antônio Boa Vista e o Colônia. Qual é o problema? Você fez conjuntos habitacionais em todo o Santo Antônio Boa Vista. E com isso você criou uma impermeabilização de uma área que não era. E a galeria da rodovia Nilo Máximo, ali na passagem de Santo Antônio Boa Vista, Colônia, está estreita. É preciso, e é uma área do governo do estado, nós já apresentamos essa demanda para o estado, esperamos que entre na prioridade do estado para que haja um alargamento daquela galeria da passagem das águas do Santo Antônio Boa Vista para o início do Turi. O Turi tem mais algumas obras que precisam ser feitas, e nesse pacote de projetos nós também vamos fazer, que é a correção da curva entre a Siqueira Campos e o Parque da Cidade. Ali você tem um estrangulamento na rua Santa Cecília. Ali próximo ao Alvorada ali. Exatamente, e provoca aquele congestionamento na Minas Gerais. Ali precisa ser feito, porque você tem uma arruela estreita demais sobre a rua Santa Cecília e, portanto, faz um represamento inadequado na rua Minas Gerais. E depois nós temos outras obras a serem feitas entre a Eduardo Six e a chegada do Rio Paraíba, que também tem correções a serem feitas no Turi. Ali na região do Jardim Paraíba, mais ou menos. Exatamente. Né? Prefeito, além disso, ali, aproveitando o gancho, falando da Nilo Máximo, aquela estrada que liga ali o Agrocentro, ali no Nilo Máximo, até a região que dá acesso aqui a São José, aqui pelo Rio Comprido, ali também está inundando muito. Qual o problema ali, prefeito?
Agora existe a possibilidade desse asfaltamento ali. A situação não vai complicar, não, até porque faz uma obra aí com asfalto aí, começa a vir água, inunda, o serviço é tudo por água, literalmente por água abaixo, né? Nenhum asfalto grande, considerável, de vias em terra, na nossa gestão foi feito sem drenagem, sem as galerias. Então ali, quando for asfaltar a estrada do Varadouro, nesse momento o asfalto vai ser até a chegada na estrada do Varadouro, né? Dessa nova avenida, quem está fazendo é o Estado. Mas a junção da estrada do Varadouro com a Nilo Máximo terá que ser feita uma drenagem para que as águas da via sejam direcionadas ao tanquinho, ao Turi, perdão. Ali vira um rio, né, prefeito? Ali a coisa é muita água ali, vira uma represa, né, para dizer bem a verdade, né? E vai toda a queda de morro, quando é muito extenso, você tem que olhar o pico do morro, a distância entre o pico e o meio dos dois morros é a distância que a água vai percorrer, portanto vai ter água mesmo. E como é que está o serviço que o Estado tem que fazer ali, prefeito? Já está fazendo, já iniciou a obra, como é que está a situação neste momento? Voltaram a parar. Porque agora a empresa está discutindo a influência da guerra da Ucrânia no preço do aço e do petróleo, que são insumos de toda a construção civil. Todos os contratos públicos, as empresas estão parando para discutirem o reequilíbrio econômico. Nós, aqui da mesa, eu acho eu, você e o Sena e o Eloy, éramos da época, o William talvez não, da anterior a 94, que você tinha indexação para tudo, né? Inflação galopante. Nós estamos desde 94 com indexação anual. Então, os contratos são corrigidos por índices setoriais a cada ano. Sim. Agora, os preços estão oscilando a cada semana. Derivados do petróleo e derivados do aço. As planilhas que são feitas para serem corrigidas pelo índice inflacionário geral anualmente, as empresas param até os órgãos públicos decidirem qual vai ser o preço da planilha. Nós fizemos um grande trabalho de revisão das planilhas das 3 grandes obras do CAF e elas retomaram. Agora esperamos que o Estado atenda logo essa expectativa da empresa para que ela possa ter uma atualização dos insumos da obra para que ela possa investir e terminar. É só parou onde, prefeito? Que altura que parou lá esse trabalho do governo do Estado? Na verdade, hoje está sendo feita a substituição de solo no trecho entre o finalzinho do aterro e a subida lá para o Jardim Santa Marina, cidade de Salvador. Tá certo. Agora são 7h29, 7h29, conosco hoje, prefeito de Jacareí, o prefeito Isaías Santana. No nosso Jornal Amanhã, hoje conosco, a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, você brinca com o Felício aqui, e o Felício sempre fala isso, né, que o que acontece na cidade é culpa do prefeito. Também em Jacareí, também acontece, prefeito, a culpa do prefeito? Dos prefeitos, nem sempre do atual. Dos prefeitos. É uma somatória. As minhas culpas eu as assumo. As culpas acumuladas no passado eu preciso dividir com os meus colegas. E quais são as suas culpas, prefeito? Mas todo dia aqui não é apontado? Eu levo cada lambada aqui. Às vezes ele aponta uma coisa, prefeito. Por exemplo, vamos falar agora ali da região ali. Bom, eu tenho aqui acho que uma culpa do prefeito aqui. Vamos comentar aqui sobre a Santos Dumont ali em Jacareí, que começou a trocar, a recapear ali e agora está parado. Por quê? Por causa da chuva, alguma coisa, prefeito? Não está parado, está fazendo à noite só para não atrapalhar o trânsito. E você tem um cronograma de 30 dias. Então a empresa, ela faz a frenagem e às vezes fica ruim, e ficou mesmo, porque você viu a espessura daquele asfalto ali? Menos de 2 centímetros, né? Tirou a capinha de cima, já apareceu a poeira. Já apareceu o contrapiso. Então isso acontece em várias ruas da cidade. Infelizmente não há uma fiscalização na hora de executar esse asfalto. Talvez pudesse melhorar o método. Então há uma falha, porque por força de contrato, de licitação, por força de lei, é obrigado que antes de você pagar, você faz a medição e coloca isso. Você sabe que a Prefeitura de Jacareí não tem equipamento nem pessoal para fazer essa conferência. Ela tinha um contrato, nós mudamos a empresa que fazia essa conferência antes das medições. É muito complicado esse processo, porque você tem servidores públicos efetivos, eles passam concursos genéricos, mas depois quando você tem o serviço específico que precisa de uma complementação, de um novo curso, de estudos, isso depende de boa vontade do servidor. Se ele não quiser estudar mais depois do concurso, ele
fica ali fazendo só aquilo que ele tem capacidade. Isso, infelizmente... Na teoria uma coisa, na prática é outra. A prática é outra. Nem sempre a gente tem essa predisposição dos servidores de se atualizarem, estudarem e atenderem às demandas da administração. Esse é um caso que não temos servidores nem equipamentos. Então, no passado, muitos asfaltos foram pagos 6 centímetros e executado 2. De uma certa forma, houve uma lesão ao cofre público. Exatamente. Só que o prazo prescricional é pequeno e depois, se você for apurar tudo de errado que fizeram, você transforma a sua prefeitura num órgão do Ministério Público. Prefeito, a terceira ponte. A ponte está pronta já, né? Faltam as cabeceiras, né? E estava previsto, inclusive, para inaugurar no dia 3 de abril. É humanamente impossível inaugurar ela no mês que vem, né? Teremos um atraso de 6 meses. 6 meses. Em decorrência, primeiro, dos fatores de preço de aço, preço de insumos, que precisou rever toda a planilha. E, posteriormente, nós tivemos, que não estava no projeto original, que fazer uma intervenção no antigo leito de um córrego que foi desviado quando foi feita a Malek Assad. Ele hoje está a mais ou menos uns 500 metros da Malek Assad. Então você teve entre a Malek Assad e a ponte que fazer uma obra muito grande de substituição de solo e uma pequena travessia de concreto num leito desativado, mas ainda com solo muito mole. E ali a opção foi trocar solo. Ao trocar solo, você tem que ficar mais de um ano para que o solo baixe e sedimentize o trajeto e não fique aquela ondinha que tem na Malek Assad e que tem também lá várias ondinhas. Na avenida à frente da montadora chinesa, que ficou uma gangorra, né? Exatamente porque não fizeram a base antes do asfalto adequadamente. A gente prefere esperar mais um pouquinho para que depois a avenida não vire uma gangorra. Prefeito, ali também na altura da Major Cássio Ferreira houve um desmoronamento de terra ali. Aliás, já não é a primeira vez que isso acontece, né? E outra vez, e pelo jeito ainda ficou interditou um trecho ali e vai ficar um bom tempo interditado para consertar, né, prefeito? O que aconteceu ali? É por causa da chuva, a água vai tirando a margem do rio, ou seja, o rio está buscando o que era dele, né? Mais um córrego que foi desviado do leito natural. Isso é uma coisa absurda que acontece nas cidades. Os órgãos aprovam, fica mais bonitinho, o córrego sai daqui e vem para lá. Quando você muda o trajeto natural de um córrego, na memória topográfica das águas, digamos assim, uma memória para a gente entender, é o trajeto anterior. Portanto, você tem que caprichar muito nas novas galerias, no novo canal que você está fazendo. Não foi o caso, fizeram o canal aberto na sua grande extensão. E aquele córrego recebe águas de 3 outros córregos. O que vem do Ijau, o que vem do Esperança e o que vem do condomínio Lagoinha, passando por baixo da Dutra, para depois entrar no tanquinho até o Rio Paraíba. Pois bem, o que acontece? Quando foi feito aquele projeto daquele condomínio, a construtora adquiriu o direito de fazer a canalização do córrego. Então qual é o condomínio, prefeito? O condomínio? É o nome, Stella Marum, qualquer coisa. Tá. Esqueci o nome, é um nomezinho esquisito. Que tá lá, aquele prédio onde o acidente ocorreu à frente. Então ali você tem a construtora, que tem o terreno onde está o condomínio e o terreno vazio ao lado, tem a outorga, que é o documento que o DAE dá para os proprietários de canalizar os córregos. E ela canalizou com um material corrosivo, material que com o tempo, as águas e também um pouco de esgoto, ou seja, nunca analisou nada, vai corroendo. E ao canalizar, ela cometeu um outro erro, colocou uma guarita inteira em cima do córrego, em cima da canalização. O ano passado teve um acidente, a guarita pressionando a tubulação que estava corroída pelo volume de águas, um pouco de esgoto e o tempo. E nós chamamos a construtora e chamamos o condomínio. E falamos, o poder público não pode fazer obra numa área particular. Sim. Ao canalizar, vocês usaram os 30 metros que tem que deixar da margem do rio, sem nenhuma edificação, para fazer estacionamento do prédio. E se vocês devolverem essa área para o poder público para a gente recuperar, vocês vão ter que perder esses 30 metros, porque primeiro eu não vou fazer canalização de córregos. Ao canalizar um córrego no centro da cidade, você está escondendo o problema. Sim.
Quando ele é aberto, pelo menos todo mundo está vendo o problema. Agora, escondido, só aparece o problema quando tem algum desastre. E segundo, vocês estão usando 30 metros de margem que não pode ser edificado para fazer estacionamento. Vocês querem devolver essa área para o poder público? A prefeitura assume a responsabilidade. Os dois disseram não. Nós preferimos continuar com esse direito de outorga e vamos fazer a obra. E começaram a fazer e não terminaram antes do período das chuvas. E agora a construtora e o condomínio têm que decidir. Vai entregar a área para o poder público? A gente não tem problema nenhum, mas vai ter que pegar o córrego aberto, sem canalização, e os 30 metros legais. Se não quiser isso e quer continuar usando os benefícios da outorga que tem, que o DAE, que é um órgão estadual, outorgou para eles, é área privada. Portanto, eles têm que recuperar a canalização. Prefeito, deixa eu aqui mais um intervalo aqui, mas até um comentário rapidinho aqui. Mais uma vez, penso que houve uma falha aí na aprovação desse projeto da prefeitura, né? Que se existe uma lei que proíbe, né? 30 metros não vai construir pronto, né? Vai lá, embarga a obra, vai para a justiça. Quando o DAE outorga o direito de canalizar, ele descaracteriza a região com o APP. Então, a margem passa a ser utilizável na faixa de 2 metros e não mais de 30, que deixa de ser APP. Qualquer canalização de córrego transforma as margens do córrego em área utilizável, porque se descaracteriza a APP. A prefeita pergunta aqui, senhor, aqui é o seguinte: se não seria o caso de fazer um programa para quem quer se atualizar na prefeitura, funcionário público? Segundo esse funcionário, o salário é defasado e não dá para pagar, para se atualizar, seria uma ideia. E que não é corpo mole, não, é falta de estrutura. Por que então não pagam 50% do curso para aquele setor que a prefeitura precisa para poder melhorar a qualidade do serviço na cidade, prefeito? Quando a Jovem Pan para tratar de assuntos com servidores, cursos e atualizações é dever de todo servidor. Eu sou servidor efetivo, concursado e nunca parei de estudar. Mas esse curso é do funcionário, prefeito? Fiz mestrado, doutorado, 3 especializações e tudo na minha área que eu decidi um dia servir a população do meu estado, da minha cidade. O servidor público tem o dever de se estar atualizado e sempre é oferecido o curso de capacitação. Só não pode obrigar. Agora, o que se reivindica muito é um sistema de mérito que aumente salário, que aumente em plano de carreira. Isso não dá para fazer, porque senão você não tem controle no final com a folha de pagamento, né? Também não dá para comparar o seu salário, né? Como um servidor de carreira, um doutor em direito, por exemplo, um procurador da prefeitura de São Paulo, um prefeito de Jacareí, com um funcionário que ganha R$1.000 por mês, R$1.200 por mês. Desse não estamos exigindo curso de especialização e curso de atualização. Estamos falando de servidores públicos que ocupam um cargo de nível superior e que tem que ter um conhecimento adequado para poder servir bem a população. Prefeito, tem aqui chegaram aqui várias perguntas. Aliás, né, Eloy? Muita pergunta mesmo hoje para o prefeito Jacareí. Bastante, viu? Pegou a gente surpresa também aqui, né? A gente nem deu o número do nosso WhatsApp no ar hoje aqui e está chovendo perguntas. Nós temos que estar esgotando aqui. Prefeito, Reginaldo, morador do bairro Porto Velho, precisamos de ajuda da prefeitura para melhorias no bairro, pois com as chuvas a situação está complicada. A prefeitura passou com máquinas nas ruas, mas a chuva levou os entulhos todos para o meio da rua. Entra governo, sai governo e o bairro continua abandonado, lá no caso da região do bairro do Porto Velho, prefeito. São um dos 6 bairros que não tem nenhuma infraestrutura quando o loteador fez. 0. Estamos fazendo esgoto lá. O nome aqui é Michele, moradora do bairro residencial Santa Paula, em Jacareí. Gostaria de perguntar ao prefeito o que pode ser feito para melhorar a saída do bairro em horário de pico e também sobre o ponto de ônibus ali, que poderia passar no bairro para melhorar para os moradores do Santa Paula, prefeito. O ponto de ônibus eu preciso ver, é uma questão bem objetiva. O acesso para o Santa Paula nós estamos estudando, é uma estrada e tem que ter autorização do DR para ampliar ali o acesso, realmente já está precisando. Prefeito, outra pergunta que é da Sulemar Batista, do Jardim São José. Gostaria de saber do prefeito sobre o lixão aqui na cidade de Salvador. O cheiro é insuportável, às vezes até de madrugada. Passamos o dia todo com a casa fechada. Sulemar Batista. No Jardim São José está chegando longe. Ela deve morar lá em cima, na cidade de Salvador. De vez em quando tem incidente, sim, a gente vai em cima, fiscaliza, multa a empresa e acompanha bem esse probleminha de um aterro, e é falha de operacionalização da empresa mesmo. Para fechar aqui, prefeito, elogio. O senhor quer elogio ou quer reclamação? Elogio faz bem. No café da manhã, então, melhor ainda. Melhor ainda. Dani Dias, bom dia a todos. Os prefeitos de Isaías, tenho a agradecer a drenagem na Avenida Pereira Campos, Jardim Dindinha. Muito tranquilo, mas muita água do céu, prefeito.
Graças a Deus, né, Dani? E no Jardim do Dia e na rua São Benedito também, né? Que ali foi difícil. Que é na região também, né? Aquele trechinho, né, entre o Dindinha e o Cidade Jardim era complicadinho também, né? Prefeito, qual a grande novidade de trazer ao município de Jacareí, que está acompanhando o Jornal da Manhã, que você vê que tem muita gente aqui, eu não consegui te fazer a metade das perguntas que vieram aqui hoje, prefeito. Qual é a grande notícia para a população de Jacareí na fala do prefeito Isaías Santana? Olha, eu acho que a grande expectativa é que março seja o último ano que a gente tenha que economizar recursos do município para enfrentar a pandemia. Só o ano passado foram mais de 35 milhões que poderiam ter sido investidos em obras e infelizmente tivemos que suprir a deficiência do governo federal, do governo do estado no enfrentamento à pandemia, despesa de saúde. Em 2020, mais de 20 milhões também foram retirados. E quando você retira despesas extraordinárias para enfrentar uma pandemia, você para de investir na cidade. Você para de investir em saneamento, para de investir em infraestrutura e drenagem. Agora, com o fim da pandemia, a gente espera poder voltar a canalizar todos esses recursos para enfrentar os problemas estruturais da cidade. Já repassamos 1,5 milhão para a Secretaria de Governo e Planejamento para fazer todos esses projetos de drenagem. Todos os córregos chegam no Lucas Nogueira H6, a Ramira Cabral, os trechos do Turi na região central e o Mandi lá no Veranejal e Igarapés. E eu espero começar também pequenas obras para que a gente possa, daqui a uns 5 anos, ter uma cidade preparada para receber as bênçãos do céu, que são as águas. Prefeito, o seu colega prefeito, que era do seu partido, PSDB, o Eufelice Ramute, migrou para o PSD e vem candidato ao governo do estado. O prefeito Isaías Santana vai apoiá-lo ou não? Olha, eu desejo muita sorte ao Felício. Acho que é muito importante um prefeito importante de uma cidade importante como São José, da nossa região, está participando do pleito eleitoral. O voto, como é secreto, mas nós, agentes políticos, temos o dever de nos manifestar. Eu estou num partido desde 1989 e só pensarei em sair se tiver algum projeto muito interessante para o futuro. Não é o caso no momento. Desejo toda sorte ao Felício, sorte mesmo, gosto muito dele, mas o meu voto será do Rodrigo Garcia. Prefeito, bom dia, muito obrigado, sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço e parabéns pela bancada. 4-1 pró Jacareí aqui hoje.